Então, sobre a proteção de Deus, eu declaro aberto esta sessão ordinária do dia 20 de maio de 2013. Essa manhã radiante, tem um friozinho aí, né, neblina. Cumprimento todos os eminentes colegas, doutor procurador também, nosso dileto colega aqui, né, servidores, advogados, e submeto ao plenário a ata número 8.044 da sessão pretérita. Todos já receberam, não havendo qualquer manifestação, eu dou por aprovado. Mesa para julgamento. É esse aqui que vai para o dia 23, não, né? É, esse aqui. Fica para a próxima sessão, dia 23, está com pedido de vista da eminente desembargadora Maria Helena Gargalho Prova, que é o 2.1, 82.710, que ela já anunciou desde a sessão passada e que irá colocar na sessão do dia 23, né? 23. Então esse fica adiado para a próxima sessão. Então, 2.2 da pauta, o processo 42.814, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita, recorrente Ministério Público, recorrido Geraldo Norberto de Souza, coligação compromisso com Campo Verde, Fábio Xerorte, recorrido Laerte Brasileiro de Alvarenga. Dr. Francisco, relator, votou negando o provimento ao recurso. Não se declarou suspeito o Dr. José Luiz Brazac. Dr. Samuel acompanhou o relator. O pedido de vista da eminente desembargadora Maria Helena. Aguarda o Dr. Sebastião e a doutora Vanessa. Como o doutor Sebastião não chegou. Chegou? Então a desembargadora Maria Helena com a palavra. Eu estava intocado porque o santo dele perdeu antes. Eminentes pares, eu vou tomar a liberdade de ir direto ao tópico 2 e me refiro ao tema da seguinte forma. De início, devo anotar que a petição inicial proposta pelo digno membro do Ministério Público Estadual Eleitoral, na instância singela, baseara-se em queixa escrita formulada por Carlos Alberto de Almeida Cinto, que fora elaborado, segundo ele, pelo advogado da coligação adversária, a do representado, ora recorrido, Geraldo Norberto de Souza, conhecido por Negão da Bahia, então candidato ao cargo de vereador de Campo Verde, concorrente da também candidata Maria Auxiliadora Nunes Santos. A peça ofertada pelo membro do parque é fundar-se em fotografias e em gravação de áudio e vídeo da fala do pastor Tiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, após o culto religioso ocorrido no dia 2 de nove de 2012, naquela cidade de Campo Verde, na qual apresentava aos fiéis o candidato Geraldo Souza e pediram-lhe para fazer uma oração para ele, a fim de que Deus abençoasse a vida dele, que o abençoasse naquela caminhada, naquele pleito político, tudo em agradecimento ao ônibus que fora conseguido mediante sua intervenção com a finalidade de transporte gratuito dos irmãos de Campo Verde para Cuiabá, para assistir a um congresso daquela igreja ao qual participaria o bispo Josivaldo Batista. As fotos e as gravações foram efetuadas pela também candidata ao cargo de vereadora Maria Auxiliadora Nunes Santos
e por Eudezeniro Bezerra Lima, a pedido daquela. Em seu depoimento de juízo, folhas tais, a adversária política do ora recorrido, Maria Auxiliadora Nunes Santos, afirmara que na parte matutina do dia 2 de nove de 2012, presenciara o pedido de votos feito pelos fiéis pelo citado pastor em benefício do recorrido Geraldo Norberto de Souza, tendo ambos descido do altar para entrega de santinhos, o que o teria revoltado, motivo pelo qual decidiram assistir ao culto noturno no mesmo dia, ocasião em que, acompanhada de Deuseniro Lima, gravaram as falas contidas no DVD de folhas com transcrição às folhas. Aduz o recorrido que teria ocorrido atrás dela na ocasião em que a fotografava os ônibus, que constituiria a prova do benefício ilícito concedido pelo recorrido em troca de votos dos fiéis, ônibus para transporte gratuito, o que em síntese seria o objeto material da compra de votos e do respectivo abuso do poder denunciado naqueles autos. Quanto à sentença do digno magistrado da instância singela, julgadora improcedentes, os pedidos na inicial, o Ministério Público recorreram ao entendimento de que teria havido violação ao artigo 41A da Lei 9.504/97, porque teria restado configurada a doação de benesses, transporte gratuito a eleitores, acompanhada de pedidos implícitos de voto. É um breve, sucinto relato dos fatos. Como cedesse à prática ilícita de compra de votos, previsto no artigo 41A da 9.504/97, pode configurar também abuso de poder, ensejando as severas sanções dispostas na Lei Complementar 64/90. Para sua caracterização, é necessário o especial fim de agir consistente no pedido explícito ou implícito de votos ao eleitor, que bem demonstra elementos subjetivos do tipo eleitoral. Verbos, transcrevo 41 e o parágrafo 1º. Para a caracterização da conduta ilícita é necessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo consistente no especial fim de agir. De tudo quanto consta dos autos, não existe uma única passagem que reste razoavelmente comprovado que tenha havido doação, oferecimento, promessa ou entrega de benesses ao eleitor com especial fim de agir, ou seja, com o especial fim de obter-lhe o voto, como impõe a norma de regência. O que se nota do feito é que, então, candidata Maria Auxiliadora Nunes Santos, aparentemente movida por interesse eleitoral, próprio na condição de adversária política do ora recorrido, Geraldo Norberto de Souza, convidara terceiro, de nome Deuseniro Bezerra Lima, para gravar o que ela considerava ato ilícito, mas que, reitero, ao meu sentir, não restou comprovado nos autos, eis que este último negara em juízo a ocorrência de pedido de votos, de distribuição de santinhos, de campanha e até mesmo o fato de perseguição que teria feito ao recorrido a senhora Maria Auxiliadora quando fotografava os ônibus. Se houve pedido explícito de votos e distribuição de santinhos durante ou imediatamente após o culto matutino do dia 2 de nove de 2012, em troca de favor supostamente concedido ou obtido por intermediação do recorrido, isto não restou comprovado, senão a gravação de vídeo e áudio durante a pregação noturna daquele mesmo dia, na qual não se constata qualquer fato ilícito, conforme transcrição abaixo. Eu transcrevo o que disse o pastor, né? O candidato, e aí continuo. Ora, a toda evidência, essa única fala não compromete e não demonstra inequívoco pedido ilícito de votos em troca de benesses que teria então candidato, ora, recorrido proporcionado aos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus. Há uma porque dela não se pode deduzir a ocorrência de pedido de votos, nem mesmo implícito, pois se trata de uma singela oração que se substancia e se inicia com o pedido para que os fiéis estendessem as mãos na direção daquele que estava sendo destinado da prece, na qual se pede bênção ao irmão que faz mera intermediação na seção de ônibus, do ônibus necessário para o transporte. Eu continuo nessa mesma linha de raciocínio, pedindo, venham aos senhores para deixar de proceder na íntegra o voto escrito, para concluir o que já concluiu o doutor relator. Como já exaustivamente demonstrado, o recorrido não doou, ofereceu, prometeu ou entregou vantagem ao eleitor com o fim de obter-lhe voto, não se podendo falar demais em abuso de poder numa situação fática que não desbordou da ilegalidade, motivo pelo qual acompanha o voto do eminente relator para desprover o recurso, mantendo intacta a sentença combatida. É assim que estou votando, eminentes pares. Obrigado. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor presidente. Doutora Vanessa Curto Perenha Gasques.
Com o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Não tem só mais uma continuação de julgamento, depois um outro aqui com pedido de preferência e sustentação oral. São vários, então vamos nesse logo para encerrar esse julgamento. Em mesa para julgamento, 2.3, processo 1795, recurso eleitoral, filiação partidária, duplicidade, pluralidade, recorrente César Lima do Nascimento, recorrido Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro. A relatoria foi do eminente Dr. José Luiz Brazac, que votou pelo provimento do recurso, tendo sido acompanhado pelo signo também Dr. Samuel Franco Dália Júnior, que acompanhou o relator, a desembargadora Maria Helena Gargalim Povos, que acompanhou o relator, Dr. Sebastião acompanhou o relator, Dr. Francisco também. Pediu vista a eminente doutora Vanessa Cude Perenha com a palavra. O meu voto, vista, não foi possível a digitalização dele e a inserção no em plenos, mas eu vou ler só a parte que remete agora ao julgamento. O eminente relator votou concluindo pela natureza administrativa dos feitos relativos à filiação partidária e no mérito pelo provimento do recurso, posto que o candidato em questão comunicou sua desfiliação à Justiça Eleitoral e à agremiação partidária antes do envio das listas, a que se refere o artigo 19 da Lei 9.096 de 95. A discussão de mérito poderia ter sido levantada em recurso eleitoral interposto contra a decisão que reconheceu a dupla filiação partidária do recorrente, pois, com a devida vênia ao entendimento do ilustre relator, tenho que a legislação submeteu ao Poder Judiciário a apreciação de questões como a de filiação partidária. A matéria se judicializa, devendo ser a revisão das decisões judiciais, respaldada pelo mecanismo recursal próprio previsto em lei. É nesse sentido que encaminho meu voto, em consonância com o entendimento ministerial, para conhecer do recurso, negar-lhe provimento e reconhecer de ofício a inadequação da via eleita. É como voto. Obrigado. Então, anuncio o resultado por maioria de voto. Deram provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, vencida a quarta vogal, que negou provimento, em dissonância com o parecer. Então, em mesa para o julgamento, 2.4 da pauta, o processo número 43.858, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, conduta vedada a agente público, exibição de veículo em via pública, publicidade institucional, período eleitoral. Recorrente, coligação Campo Verde, muito mais. Luiz Gabriel Leite da Silva, Elton Antônio Escabacho, de Morvan Alencar Bescancim, coligação Compromisso com Campo Verde, e recorrido de Morvan Alencar, coligação Campo Verde, muito mais. Dr. Samuel, relator, com a palavra. A pedido de preferência e sustentação oral. Pré-contrato com o adversário, antes da minha posse nesse tribunal. Então, anotado. Qual a palavra?
Obrigado, senhor presidente. Eu passo ao relatório, senhores membros. Trata-se de recursos eleitorais interpostos nos autos de ação de investigação judicial eleitoral em face da sentença proferida pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde, que julgou parcialmente procedente a AGE, ajuizada pela coligação Compromisso com Campo Verde, e condenou de Morvan Alencar Brescancin, Campo Verde, muito mais, Luiz Gabriel Leite da Silva e Elton Antônio Chabac, ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$5.000, a qual foi duplicada em razão da reincidência da conduta vedada, inserida no artigo 73, inciso 6º-A da Lei 9.504, resultando no montante de R$10.641. Essa reincidência é porque já existem 2 processos em tramitação por esse tribunal, do qual eu não sou relator, são outros relatores. Essa reincidência foi em virtude de haver o cometimento dessas faltas, em tese arguídas, em outros processos. Consta da respeitável sentença que de Morvan Alencar Brescancin, prefeito municipal à época, além de expor em via pública 16 ônibus escolares recém-adquiridos, os quais foram fotografados com equipamento da Secretaria Municipal de Educação, ou seja, às custas do erário, e divulgadas no sítio oficial da Prefeitura de Campo Verde, e por outros na internet, sendo de pleno conhecimento do prefeito. Em razões recursais, o primeiro recorrente de Morvan Alencar Brescancin aduz que não há qualquer ilegalidade ou configuração de propaganda irregular na mera exposição dos veículos nos canteiros centrais da cidade, o que equipara-se à inauguração de uma obra pública, o que não é vedado pela legislação eleitoral, até porque não teve discurso, comício no local ou qualquer candidato que se beneficiasse com a entrega de ônibus. A vinculação em sítio oficial da internet da notícia da aquisição dos ônibus escolares também não configura propaganda institucional vedada pela legislação eleitoral. Quanto à publicação de imagens e da notícia em sua página pessoal no site de relacionamentos do Facebook, alega não ter praticado qualquer irregularidade e que as fotografias foram produzidas em máquina fotográfica de sua propriedade, o que não teria causado prejuízo ao erário público. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a penalidade de multa aplicada e, alternativamente, que seja reduzida ao mínimo legal, por não haver trânsito julgado dos processos que o recorrente responde perante essa Corte Regional Eleitoral. O segundo recurso, interposto pela coligação Campo Verde Muito Mais, Luiz Gabriel Leite da Silva e Elton Antônio Scavache, suscitam preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva da coligação Campo Verde Muito Mais. No mérito, aduz que não houve publicidade institucional acerca do recebimento do ônibus, mas sim mera informação. Afirmam ainda inexistir potencialidade para desequilibrar o pleito. O terceiro recurso, interposto pela coligação Compromisso com Campo Verde, requer a parcial reforma da sentença para que seja reconhecido o abuso de poder político e de autoridade praticada pelo representado, ora recorrido, de Morvan Alencar Brescancin, com a consequente aplicação da penalidade constante no inciso 14º do artigo 22 da Lei Complementar 64/90 aos recorridos, contra razões apresentada por de Morvan Alencar Brescancin, pugnando pelo seu desprovimento. Em contrarrazões ao recurso, a coligação Campo Verde Muito Mais, Luiz Gabriel Leite da Silva e Elton Antônio Scavache, pelo também desprovimento. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opina pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento dos recursos aviados por de Morvan Alencar Brescancin, primeiro recorrente, e da coligação Campo Verde Muito Mais, Luiz Gabriel da Silva e Elton Antônio Scavache, opinando ainda pelo provimento do recurso da coligação Compromisso com Campo Verde,
para que seja cumulada e aplicada a sanção da inelegibilidade. É o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao doutor advogado pelo prazo regional. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal Pereira da Silva, excelentíssimo doutor Marcelos, muito digníssimo procurador regional eleitoral, excelentíssimo doutor Samuel Franco Dalia Júnior, relator desse feito, em nome do qual peço vênia para comentar os demais membros desse colegiado. Colegas advogados, servidores. Excelências, os fatos expostos, as escâncaras nesse processo, eles dispensam qualquer relato pormenorizado, a não ser um breve introito para que possamos discutir a questão jurídica que foi devolvida para este tribunal. Há menos de 2 semanas do prélio, do pleito, das eleições, foram expostos nas vias públicas da cidade de Campo Verde nada menos do que 16 ônibus recém-adquiridos pelo município. Não foram 10, foram 16. E, por incrível que pareça, antes mesmo desses veículos terem sido expostos institucionalmente no site da Prefeitura Municipal de Campo Verde, eles já corriam as redes sociais, em especial o Facebook, com propaganda em prol da candidatura dos candidatos ao cargo majoritário da coligação ex-adversa, realizada no perfil pessoal do então prefeito, ora recorrido e também recorrente, de Morvan Alencar Brescancin. Certamente haverá discussão a respeito de potencialidade, e aqui nós já fazemos questão de registrar que a Lei Complementar 135 ela expurgou a potencialidade do ordenamento jurídico, trazendo à baila, então, a questão da gravidade das circunstâncias. E qual seria a diferença? A potencialidade ela deveria necessariamente ter o condão de interferir no resultado do pleito. Ou seja, a conduta teria que ser apta o suficiente a corromper a vontade de uma significativa quantidade de eleitores e isso trazer o benefício no dia da votação na urna. A gravidade da circunstância, não. A gravidade da circunstância traz um chamado da proporcionalidade na interpretação legal e diz que a conduta será reconhecida como abuso ou não diante das peculiaridades do caso concreto. E a gravidade não necessariamente precisa evidenciar a vitória daquele que abusou ou pelo qual foi beneficiado pelo abuso. E por uma questão de lealdade, realmente o candidato beneficiado, os candidatos beneficiados pelo senhor de Morvan, eles ficaram em terceiro lugar, em último lugar do pleito. Mas nós gostaríamos de fazer apenas, dentre tantos abusos e tantas irregularidades, gostaríamos de fazer apenas menção a alguns comentários que nos parecem até esdrúxulos, que foram veiculados no Facebook, tendo em vista a divulgação dessa fotografia. Diz o primeiro deles, a senhora Betânia Silva Barbosa, no perfil do senhor de Morvan, que nós alegamos que apoia a candidatura dos candidatos da coligação ex-adversa. Essa administração fez e está fazendo por Campo Verde. O progresso deve continuar. Ivan Ricardo Selva, chupa 14, kkkk. Diego Rios, 14, e aqui eu vou evitar, é porque é tão esdrúxulo que eu vou evitar trazer ao conhecimento de Vossas Excelências, que realmente é um comentário de baixo escalão. Mas assim, e aí, qual a consequência jurídica dessa divulgação? Dá de se ver que a forma pela qual foi exposta a fotografia, o que sequer não poderia, na verdade, sequer ter sido exposta no próprio site da Prefeitura, porque esse tribunal aqui já condenou por abuso de poder político, o ex-prefeito de Juara, Oscar Bezerra, pela simples divulgação de obras em período vedado no site da Prefeitura.
Mas veja-se que essa veiculação ela ganhou sim corpo no eleitorado. De modo que não nos parece nem um pouco crível e razoável que não se consiga visualizar a gravidade dessas circunstâncias. E como bem esboçado no relatório do Dr. Samuel, essa é a terceira das ações de investigação judicial eleitoral que esses representados respondem na zona eleitoral de Campo Verde, já tendo outras duas com procedência declarada pelo juízo de primeiro grau e que estão também submetidas a essa corte para apreciação. Até me parece que uma delas agora, da relatoria do Dr. Francisco Alexandre, está com a pauta marcada para quinta-feira. E todas, eu faço questão de frisar, são todas por questão de abuso de poder político. E, para finalizar, excelências, uma questão processual apenas. Nós, da coligação, ajuizamos uma ação de investigação judicial eleitoral. E o nosso recurso abrange isso. O doutor juiz Wacó, no exercício do seu livre e sempre embasado convencimento, recebeu a ação como representação por conduta vedada, o que me parece totalmente inaceitável. Então, com o efeito devolutivo do recurso e usando a analogia do CPC, que o recurso devolve toda a matéria para o tribunal, nós gostaríamos que, na verdade, seja recebido ou seja reformada a decisão do juiz nessa parte para que seja recebida como ação de investigação judicial eleitoral. E desta feita, reconhecido o abuso do poder político com a procedência da ação de investigação judicial eleitoral para que seja declarada a inelegibilidade do senhor de Morvan. Apenas para finalizar, que foi, em todas as ações, o uso da administração pública era tão escrachado, é um disparate tão grande, que todas as ações eram subscritas pelo procurador do município e com o timbre da Procuradoria do município de Campo Verde. Muito obrigado, excelência. Obrigado. Também tem um pedido de sustentação oral para o recorrente de Marvão, doutor Marcelo Alexandre, com a palavra, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio tribunal, doutor desembargador Juvenal Pereira da Silva, excelentíssimo senhor relator do processo, doutor Samuel, em nome de quem cumprimento os demais integrantes desse plenário, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, senhores serventuários, nobres colegas. Em 29 de setembro de 2012, a coligação Compromisso em Campo Verde formulou a ação recebida como representação contra o recorrente de Morvan Brescancin, sustentando a prática de publicidade ilícita com o propósito de beneficiar determinadas candidaturas. A defesa foi tempestivamente apresentada para esclarecer os fatos ocorridos, evidenciando que eles não caracterizavam a alegada publicidade ilícita, muito menos qualquer outra espécie de infração à legislação eleitoral capaz de justificar a punição. O raciocínio foi acompanhado pelo parquet local, que, em parecer lançado às folhas 97/99, se posicionou pela improcedência da ação, posto entender não estarem demonstrados, de maneira incontroversa, as práticas denunciadas. Nada obstante isso, a sentença foi prolatada de imediato, julgando antecipadamente a lide, para declarar a parcial procedência dos pedidos e condenar o recorrente de Morvan ao pagamento de multa equivalente a 5.000 FIRs, dobrada em razão da constatação da reincidência. O resultado surpreendeu tanto pela confusão entre o que se entende por publicidade e o que é uma informação, bem como pela peculiar interpretação do instituto da reincidência pelo juízo singular. Assim, natural o inconformismo retratado nas razões recursais apresentadas, pois, além de inaplicável à reincidência,
os fatos não evidenciam qualquer publicidade irregular ou então apropriação indevida de bem público. Vejamos pontualmente o que se afirma. A reincidência não cabe no caso porque inexiste decisão anterior já transitada em julgado. Excelências, fora esse processo, o recorrente de Morvan responde aos processos 446/2012 e 392/69/2012, ambos ainda pendentes de apreciação de recursos. Com efeito, não há falar-se em reincidência, fato que por si só justifica o provimento do presente recurso, para reduzir proporcionalmente o valor da multa aplicada. Melhor sorte não resta aos outros fundamentos utilizados. Como já decidido pelo Colégio TSE, em voto de Sua Excelência o ministro Sepúlveda pertence, no recurso especial eleitoral número 19.279 de 2001, a exposição de veículos recém-adquiridos em logradouro público é um mecanismo habitual de comunicação dos municípios, semelhante à inauguração de obras, conduta que não é vedada no período eleitoral. Só quando demonstrado direta influência nos desdobramentos do pleito é que a prática deve ser punida como algum ilícito, sob pena de levar à proibição legal de divulgação ao ponto da paranoia hermenêutica. Nessa quadra, pedimos licença para citar trecho direto do voto do festejado ministro. Abre aspas. O contrário seria a imposição de um trimestre de administração sigilosa, cujos atos no período só ficariam expostos ao conhecimento público quando os revelasse a oposição, para criticá-los. A tanto não chegou o rigor da lei. Portanto, excelências, a exposição dos veículos escolares adquiridos pelo município de Campo Verde, por si só, não caracteriza a infração ao disposto no artigo 73, inciso 6º, a linha B, da Lei das Eleições, pois não pode ser considerada propaganda institucional, muito menos apontada como um fato capaz de influenciar diretamente o resultado da eleição. Nem mesmo a divulgação desse fato em endereço pessoal de site de relacionamento altera essa conclusão, haja vista já restar consagrado neste egrégio tribunal entendimento de que, como o acesso a referidos sítios depende do uso de senhas, conhecimento do endereço e, principalmente, da vontade do internauta, afasta-se, nesses casos, o caráter de propaganda irregular, tendo em vista a limitação da sua abrangência. Quanto ao alegado uso de material pertencente à municipalidade, o recorrente de Morvan esclarece que as fotos são de sua autoria, obtidas pelo uso de sua máquina fotográfica, instrumento particular. Com efeito, não foi ele quem utilizou de uma imagem obtida pelo município, mas sim foi o município quem utilizou da sua fotografia. Esclarecimentos adicionais sobre essa circunstância haveriam de ser produzidos em audiência de instrução, mediante o oitivo testemunhas. Contudo, o acesso a essa prova não foi permitido, uma vez que o juízo julgou o alídio de forma antecipada. De mais a mais, como destacado no parecer do parquet local, não houve qualquer demonstração de que a conduta influenciou potencialmente no resultado das eleições, o que é imprescindível para justificar qualquer condenação. Sobre o assunto, lembramos decisão de Sua Excelência o desembargador José Zoquim Nogueira, no julgamento do recurso eleitoral número 1285/2009, transcrito nas razões do recurso. Para finalizar, o recorrente de Morvan ainda destaca a inviabilidade do conhecimento das razões recursais suscitadas pela coligação Compromisso com Campo Verde, haja vista a nítida pretensão de inovação recursal. Caso a referida preliminar seja rechaçada, de se destacar que, assim como a conduta não implicou em publicidade irregular, muito menos no uso de material pertencente à administração, também não haveria de caracterizar abuso de poder político, especialmente porque, como dito alhures, para tanto deveria ficar demonstrado de forma cabal a interferência da conduta no resultado das eleições. Inexistindo provas robustas nesse sentido, não se caracteriza o abuso. O próprio resultado do pleito eleitoral,
que retrata a derrota dos adversários à coligação Compromisso Campo Verde, revela essa afirmação. Assim, excelências, o recorrente de Morvan confia no elevado discernimento de vossas excelências para bem apreciar os termos dos recursos postos e ao final prover aquele por si apresentado para reformar a sentença e, consequentemente, declarar improcedente a ação proposta. Sendo outro entendimento, que ao menos seja acolhida a alegação contrária ao reconhecimento da reincidência, para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da multa aplicada. Muito obrigado. Também requereu sustentação oral. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Tatiane Alessandra Lopes. Egrégia Corte Eleitoral, ilustre Procurador Regional Eleitoral, colegas, senhores servidores, eu peço vênia para cumprimentar a todos na pessoa do eminente relator, Dr. Samuel Franco Dália Júnior. Eu falo em nome dos recorrentes Coligação Campo Verde e muito mais, e seus candidatos à eleição majoritária, Dr. Luiz e Elton Tobian. Conforme já exposto no relatório, trata-se de uma investigação judicial eleitoral proposta com o objetivo de reconhecer abuso de poder político, consubstanciado na exibição de ônibus em via pública e também na suposta utilização de um bem público para a realização de uma imagem digital que foi exposta em perfil de apoiador dos candidatos e dos candidatos à eleição majoritária. Apesar dos esclarecimentos prestados pelo agente público na defesa da investigação proposta, pelos próprios recorrentes, e, ademais da manifestação do Ministério Público no sentido da improcedência da ação de investigação, adveio a decisão de primeiro grau condenando os ora recorrentes ao pagamento de multa de 5.000 FIRs, dobrada pela suposta reincidência. Recorremos e, por isso, eu estou aqui para singelamente falar aos senhores, depois de todos os esclarecimentos já feitos. Os recorrentes que eu represento não foram protagonistas dos fatos em questão. Eles figuram na condição de simplesmente beneficiários dos fatos e, nas razões recursais, advogaram a tese de que houve mera informação dos atos de gestão e não uma propaganda institucional. É quase desnecessário mencionar que é uma praxe, não apenas no interior, mas também aqui na capital, que aquisições públicas sejam informadas à população e, no mais das vezes, isso é feito através de exibição de bens que são grandes, tais quais veículos, ônibus, maquinários e etc. A exposição ela foi de uma brevidade enorme. A brevidade pode ser verificada, inclusive, pelo fato de que, quando a ação de investigação judicial aportou no juízo, a liminar foi indeferida pelo juiz Wacó justamente porque a exposição já tinha cessado. Nota-se aí que houve, ao contrário das circunstâncias anteriores, um cuidado da parte do município no sentido de que não fosse feito qualquer alarde, de que a exibição fosse singularizada para não contaminar justamente o pleito. Foi um ato cotidiano. Sobre essa exibição dos ônibus, não houve comício, não houve passeata, não houve as tradicionais carreatas de veículos públicos recém-adquiridos, limitaram-se a serem exibidos na via pública. Conforme farta orientação jurisprudencial anterior, isso seria permitido e não caracteriza nenhuma infração. A questão, obviamente, é subjetiva e onde estaria o limite entre aquilo que é informar e a propaganda? Um termômetro utilizado pela doutrina e pela jurisprudência e que vem bem a calhar na situação é justamente a ordinariedade do ato. O ato
assemelhar-se ao que cotidianamente foi feito. Ou seja, não houve uma atitude excepcional maior do que aquela utilizada anteriormente. A conduta foi habitual, assim como no interior e na capital a exibição de bens adquiridos pela municipalidade foi feita na via pública. Acerca da utilização da imagem digital, também foi criada, no nosso entender, uma celeuma desproporcional à situação. Na verdade, uma imagem privada foi cedida à municipalidade. A maior prova de que a imagem é privada, uma vez que o julgamento antecipado da lide nos impediu de fazer esta prova judicialmente, o que foi requerido, e por isso a arguição da preliminar de cerceamento de defesa, a maior prova de que a imagem é privada foi a utilização privada dela anterior à utilização pública. A foto foi feita privadamente e cedida à municipalidade que a utilizou. A utilização da foto é redundante comentar, diante de todos os julgados que existem nesse sentido, a utilização da foto numa rede social privada, dentro de um perfil, acessado por senha, ela é voluntária por parte daquelas pessoas que tecem comentários. O nobre colega mencionou alguns comentários desfavoráveis ao recorrente que ele patrocina, porém, é de se ver na prova carreada aos autos com a inicial que foram tecidos comentários nos dois sentidos. Houve ali comentários democráticos por parte das pessoas que eram associadas a esses perfis dentro dessa rede social fechada. Se, por um lado, os recorrentes, em momento nenhum, negaram a exibição dos ônibus, por outro, eles pugnaram por comprovar os fatos que não são públicos, quais sejam a propriedade privada da imagem utilizada e a pequena gravidade que a exibição dos ônibus teve no contexto eleitoral, uma vez que a exibição foi singela e muito rápida. Porém, contrariando tudo o que há no sentido de que uma investigação judicial eleitoral deve abarcar uma produção probatória adequada à gravidade das consequências que ela atrai, o julgamento foi sumarizado, houve um julgamento antecipado da lide que nos privou de produzir essas provas. Por isso mesmo, a arguição do cerceamento de defesa e das consequências que ela atrai. Excelências, os fatos por si só não atraem características capazes de desequilibrar a disputa. Não houve oportunidade de ser realizado um efetivo desequilíbrio do pleito pelos fatos que foram narrados. Finalmente, é oportuno salientar que a reincidência aplicada na primeira instância, no nosso modesto entender, não procede, não deveria prosperar. Por quê? Efetivamente existem outros 2 processos em grau de recurso perante essa egrégia corte, nos quais as partes figuram como réis. O que não foi dito é que no primeiro auto, nos autos 39, 269 e 2012, que estão sob a relatoria do Dr. Sebastião, os requerentes Coligação, Campo Verde e muito mais, e os recorrentes Dr. Luiz e Elton foram absolvidos. A coligação foi excluída da lide, da sentença de primeiro grau, e Dr. Luiz e Elton, os candidatos à majoritária, foram absolvidos. Não há trânsito em julgado, eu reforço, mas na decisão de piso não há esta condenação. Então, com relação a esses recorrentes, não se haveria de falar por esse processo em duplicação da pena. Da mesma forma, o processo 446, que será julgado ainda nesta semana por essa egrégia corte e encontra-se sob a relatoria do Dr. Francisco Mendes Neto, ele trata de fatos que virão à baila no momento do julgamento e, embora reconhecidos
legitimados pela decisão de primeiro grau não estão abarcados pelo trânsito em julgado e serão reconhecidamente portentosos os argumentos declinados pela defesa, uma vez que eles abordam uma suposta utilização de benesse como meio de captação de sufrágio, quando, na verdade, o bem em questão não é público. Fala-se da dação de ingressos para o acesso a uma exposição agropecuária que não é patrocinada pela municipalidade. Como foi esclarecido nos autos, ela é, sim, patrocinada, gerida, a renda arrecadada, tudo se reverte em prol do Sindicato Rural da cidade. A única participação da municipalidade neste fato foi a cessão de um cadastro para que o sindicato tivesse acesso a um extrato social comprovadamente carente, um cadastro de um programa social federal, e dessa forma, essa população carente não ficasse alijada da participação na festa. Isso tudo vai ser colocado no julgamento desses autos ainda nesta semana. Portanto, não há que se falar na dobra da reincidência, uma vez que não há trânsito em julgado, e com relação a uns dos autos mencionados, sequer condenação à parte dos ora recorrentes. Bom, por tudo exposto, os recorrentes rogam à Corte, à luz do princípio da proporcionalidade, que reconheçam e deem provimento ao recurso ora sustentado, uma vez que a investigação proposta não merece prosperar. Se não isso, que acolham a preliminar suscitada de cerceamento de defesa e as consequências que ela trai, ou ainda que, num reconhecimento da pequena gravidade dos fatos relatados, seja afastada a aplicação da sanção pecuniária conforme a jurisprudência carreada às razões recursais. Muito obrigada. Eu agradeço e concedo a palavra ao doutor procurador. Eu mantenho o parecer, mas eu acho que é interessante fazer algumas considerações. Uma delas, como disse o segundo advogado que aqui esteve, é a diferenciação entre propaganda e publicidade. Eu tenho para mim que propaganda é a veiculação de ideias, de ideologias. Ela tem um caráter de tentar mudar o pensamento das pessoas. E a publicidade, ela ou é mais informativa, né, leva apenas ao conhecimento das pessoas determinado fato ou informação, ou ela é a comercial, aquela que busca fazer o consumidor adquirir determinado produto. Agora, a lei eleitoral, ela foi muito feliz ao limitar a publicidade, ou até mesmo proibi-la, na época do pleito. Por quê? Especificamente fazendo uma comparação com a publicidade comercial. Todo mundo sabe que na televisão determinados horários de veiculação são mais valiosos que outros. É o chamado horário nobre. Então, naquele período, a publicidade ela custa mais caro para ser veiculada. E um segundo, de repente, no horário nobre, ele vale meia hora fora do horário nobre. Então, uma conduta praticada no período eleitoral, ou mesmo na sua véspera, ela tem a sua repercussão aumentada por conta própria desse período nobre das eleições. Quanto à questão do Facebook, com a devida vênia dos outros advogados, eu nem tenho Facebook, mas até eu sei que nem todo perfil ali exige senha para acesso. Existem os perfis públicos e existem aqueles privados que são só para a comunidade de amigos. Ou a pessoa que cadastra, ela decide se ela quer deixar aquele perfil aberto para qualquer um acessar, ou se é um perfil só para as pessoas que ela autorizou. E quanto à questão de a foto ser particular, na verdade isso me causou mais estranheza ainda, a afirmação de que o prefeito tirou a foto com a sua própria máquina e depois cedeu ao município. Cedeu como? O município solicitou, ou o prefeito, de livre e espontânea vontade, apresentou aquilo e disse ao responsável pelo setor de comunicações da prefeitura que colocasse no site. Parece-me, com a devida vênia, que sendo o prefeito municipal, uma determinação dele para que aquela publicidade fosse veiculada dificilmente seria negada pelos seus subalternos. Quanto à questão da rapidez, se foi uma exposição rápida, e eu volto naquilo que eu disse quanto ao horário nobre. Uma exposição rápida, naquele período especificamente, ela vale muito mais do que uma exposição demorada
fora, bem afastada do período eleitoral. Isso me lembra até aquelas propagandas veiculadas por ocasião de grandes jogos de futebol. Quanto vale 1 segundo de exposição antes de uma final de campeonato? Vale mais do que 2 horas, né, durante a madrugada. Então, eu mantenho o parecer, mas eu acho importante fazer essas considerações, porque elas se aplicam não apenas a esse caso, mas a inúmeros outros casos que nós tivemos na época da eleição e que certamente o tribunal enfrentará nas eleições vindouras. De resto, eu mantenho o parecer. Então, antes de retornar a palavra ao doutor relator. Senhor presidente, antes de proferir os votos de mérito, eu queria esclarecer aos eminentes membros que aqui se tratam de... Houve uma má colocação no voto, mas são 3 recursos. O primeiro de Dimorvan, o segundo da coligação Campo Verde e Muito Mais, onde eles apenas pedem o provimento do recurso para anular a multa. E o terceiro voto, o terceiro recurso é da coligação Compromisso por Campo Verde, que não tem nada a ver com a multa, mas sim é um pedido de inelegibilidade do candidato por ter facilitado ou apoiado indevidamente o candidato nas eleições. Então são 3, tanto que o primeiro e o segundo vão ser julgados concomitantemente, juntos. Agora, então, eu passo ao voto. Conforme foi dito no relatório, a douta Procuradoria Regional, eu estou repetindo apenas para deixar Vossas Excelências cientes, mais uma vez, ela opinou pela rejeição das preliminares e o desprovimento dos recursos aviados por Dimorvan Alencar Brescancin e da coligação Campo Verde Muito Mais, Luiz Gabriel e Elton Antônio Scabac. E opinou pelo provimento do recurso da coligação Compromisso com Campo Verde para que seja acumulada a aplicação da sanção de inexigibilidade. Então são essas as ponderações que eu queria fazer para deixar bem claro. Passo agora, vou analisar então inicialmente o voto de preliminar de ilegitimidade passiva, onde eu estou votando em concordância com o parecer ministerial e o voto já está disponibilizado, mas o artigo 8º os parágrafos 8º e 4º do artigo 73 da Lei das Eleições conclui que as coligações estão sujeitas à sanção de multa nas representações que têm por escopo a prática de condutas vedadas. Então, eu transcrevo aqui o artigo 73, onde diz que são proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos em pleitos eleitorais, ou seja, dar vantagem um ao outro. O descumprimento do disposto nesse artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de 5 a 100 mil FIR. Aplica-se as sanções do parágrafo 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações que delas se beneficiaram. Então, com base nesse parágrafo 4º e 8º do artigo 73 das eleições, eu não tenho como afastar do polo passivo dessa demanda a coligação Campo Verde e estou rejeitando a preliminar em absoluta concordância com o parecer ministerial. Como eu voto a primeira preliminar, senhor presidente. Com o voto do doutor Sebastião de Arruda. De acordo. Doutora Vanessa Curti. O desembargador, pulei. Estou de Com pleno voto, acordo. Desculpa. Doutor Francisco. O relator. Doutor Blazac, suspeito. Prossiga. Com relação à segunda preliminar, que se diz com licenciamento de defesa, eu também a estou rejeitando, uma vez que o magistrado, eu vou transcrever o trecho que o magistrado se manifesta. Assim verifica-se que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação e convencimento, o que em última análise confrontará com os princípios da celeridade e da economia processual. E nesse mesmo sentido também a Procuradoria Regional Eleitoral diz o seguinte: não há de se falar em cerceamento de defesa pela ausência de oitiva das testemunhas pelo juiz Acó, sendo a prova essencialmente documental, razões que não afloram para que se efetue dilação probatória nesse sentido.
e então, seguindo jurisprudência de diversas de decisões pretéritas dessa Corte, eu estou rejeitando a preliminar, entendendo que não houve cerceamento de defesa perfeitamente aplicável, acredito, ao artigo 330 do Código de Processo Civil. É como eu voto. Com relação a essa preliminar, algum voto dissidente? Então, rejeitada a unanimidade possível. Passo agora a análise de mérito dos votos do primeiro e do segundo recurso, que vão ser julgados concomitantemente por se tratarem do mesmo pedido, ou seja, isenção da multa. É um pouco longo, mas eu vou tentar resumir para Vossa Excelência. Os recorrentes de Morvan, Coligação Campo Verde, muito mais, Luiz Gabriel da Silva e Elton Antônio, ingressaram com esse recurso e eu estou acompanhando o douto Ministério Público, já estou adiantando, negando o provimento a esse recurso. E vou explicar por que eu faço. No dia 24 de nove de 2012, ou seja, apenas 13 dias antes da realização das eleições municipais, o então prefeito de Campo Grande, que era o senhor de Morvan Alencar Brescancin, de Campo Verde, Campo Grande não, desculpe, Campo Verde, senhor de Morvan Alencar Brescancin, expôs em via pública ônibus adquiridos para a frota municipal de atendimento ao transporte escolar daquela cidade, o que consta das fotos acostadas nos autos às folhas 14 e 15. Consta ainda fixada uma faixa, tendo na parte em que está visível os seguintes dizeres: Prefeitura Municipal de Campo Grande investindo na educação, transporte, seguro e qualidade. Isso foi feito 13 dias antes das eleições. Aqui estão algumas fotos, caso Vossa Excelência queiram ver. São as fotos dos ônibus que estão lá. Aqui também, toda a matéria. E, juntamente com isso, a fala do prefeito, as folhas 19, que diz o seguinte: transcrição da fala do áudio do senhor de Morvan. Eu quero pedir a todos os eleitores de Campo Verde que no dia 7 de outubro votem no Dr. Luiz e Elton do Tobiano. Votem no 15. Isso foi feito 13 dias antes das eleições em praça pública. Aqui estão algumas fotografias do pedido, aqui também, com referência a essa exibição dos ônibus. Estou mostrando para Vossa Excelência. Muito bem. Os ônibus escolares, também consta do voto, foram adquiridos através de aporte dos recursos oriundos do BNDES e do governo federal, segundo consta da defesa apresentada pelo prefeito. A aquisição dos referidos veículos era o anseio da municipalidade desde o ano de 2007, tendo inclusive autorização legislativa. Recebida a parte da frota, os veículos foram expostos em via pública, como eu já disse, no dia 24 de setembro de 2012. No mesmo dia, pelo que consta dos autos, o então prefeito postou em sua página de relacionamento na rede mundial de computadores a foto dos ônibus e a seguinte mensagem: parabéns, Campo Verde, a prefeitura está investindo na educação. Foram adquiridos 16 novos ônibus, sendo 2 pelo financiamento do BNDES, 4 por meio de recurso do governo federal. Hoje, pela tarde, chegaram 7 veículos e até a próxima semana devem chegar outros 9, totalizando 11 para a frota municipal. Continua. Os novos veículos têm capacidade de 44 lugares, constam com acessibilidade. Essa conquista irá garantir maior conforto e segurança aos estudantes da zona rural e urbana. Nos últimos anos foram adquiridos 6 ônibus e com 16 totalizam 22 adquiridos por essa administração. No próprio dia 24 de nove de 2012, o candidato apoiado pelo prefeito e também ora requerente, Luiz Gabriel da Silva, Leite da Silva, repercutiu em sua página do Facebook a foto dos ônibus e a mensagem acima descrita. No dia 25 de nove, um dia depois, ou seja, 12 dias das eleições, o sítio da Prefeitura Municipal de Campo Verde veiculou matéria onde estão estampadas fotos dos ônibus adquiridos, ostentando a seguinte manchete:
16 novos ônibus vão reforçar o transporte escolar de Campo Verde. No corpo da matéria consta que Brescancim conta com o crescimento da cidade e a demanda de alguns alunos vem aumentando consideravelmente a procura. A Prefeitura tem buscado melhorar cada vez mais a estrutura da educação para acompanhar esse crescimento e continuar... Uma água para mim, tá? E continuar oferecendo a mesma qualidade aos campoverdenses. Continua ainda a publicação. O secretário de Educação e Cultura, Josias Conceição da Silva, lembra que, com essas conquistas, será possível diminuir consideravelmente os gastos com a manutenção de ônibus velhos e investir mais na melhoria da educação. Consta ainda de outros trechos da propaganda eleitoral gratuita levada ao ar pelo candidato Luiz Gabriel Leite da Silva, onde mostra os ônibus inscritos em via pública. Assim, o argumento do recorrente de que não houve qualquer ilegalidade ou configuração na propaganda irregular de mera exposição de veículos nos canteiros centrais da cidade, o que equipara-se à inauguração de uma obra pública deve sim ser rechaçada de plano, e eu estou fazendo. De fato, não é proibida a realização de inaugurações, de inaugurações. Todavia, a lei expressa em proibir a propaganda institucional nos 3 meses que antecedem as eleições. Transcrevo aqui o artigo 73 e diz o seguinte: o descumprimento, o parágrafo 4º. O descumprimento do disposto nesse artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de 5 a 100 mil FIR. Foi o que o juiz fez, condenou a 5 mil FIR e duplicou em virtude da reincidência, por virtude dos outros 2 processos. E com relação ao artigo 6º, deixa bem claro que essas multas serão duplicadas em caso de reincidência. E o artigo 8º determina a aplicação das sanções do parágrafo 4º aos agentes públicos, aos partidos e às coligações que deles se beneficiarem. Está no voto. Com efeito, no caso em apreço, não se amolda na exceção expressa na lei. Logo que ao veicular no site da Prefeitura de Campo Verde a aquisição de 16 novos ônibus para a frota municipal, atender à rede pública de ensino com recurso do BNDES e do governo federal, entendi sim que o gestor incorre na vedação legal estabelecida pelo artigo 73 da Lei das Eleições e seus parágrafos. Nesse sentido, eu colaciono jurisprudência da Corte Superior, do ministro Aldir Passarinho Júnior, onde ele diz que publicidade institucional em período eleitoral vedado, beneficiário, nos termos do artigo 73, que eu já acabei de dizer, parágrafo 8º da Lei das Eleições, tendo sido realizada publicidade institucional em período vedado, deve ser responsabilizado não apenas o agente público que autorizou a referida publicidade, bem como o agente público que dela se beneficiou. Convenhamos que num processo de aquisição de ônibus que tramita por mais ou menos 5 anos, não comporta qualquer das exceções da linha B do artigo 73 da Lei das Eleições. Ainda mais quando a divulgação ocorre nos dias em que se antecedem as eleições municipais, a não ser em atender interesse eleitoral do grupo que está em poder. Ou seja, essa publicidade foi levada e publicada 13 dias antes das eleições. Agora, quanto ao valor da multa que foi aplicada em seu mínimo legal, a mesma foi duplicada em razão da condenação pela prática reiterada de conduta vedada aos agentes públicos e seus beneficiários, razão pela qual, a meu sentir, por haver expressa previsão legal, que é a do artigo 6º, do parágrafo 6º do artigo 73, não merece reparos a sentença do juiz de piso, uma vez que existem 2 processos já com condenação em primeira instância. Então, com essas breves considerações, senhores, eu estou votando esses 2 recursos eleitorais de Morvan, Alencar, Campo Verde, muito mais, e Luiz Gabriel da Silva e Elton, mantendo intacta a bem lançada sentença de piso. Acolho ainda o
o pedido da douta Procuradoria Regional Eleitoral para que seja remetida a cópia integral dos presentes autos à Promotoria de Justiça de Campo Verde para adoção das medidas que entender cabíveis quanto, em tese, ao ato de improbidade administrativa. É como voto, mantendo a multa de 5 fixada na sentença de piso. É o primeiro recurso. Os dois primeiros recursos. Desembargadora Maria Helena Gargalino Povos. Senhor presidente, eu estou acompanhando aqui também algumas decisões em casos que lembram muito o hora apreciado e todos caminham no mesmo sentido do voto lido aqui pelo eminente relator. Não tenho dúvida nenhuma em acompanhá-lo em todos os seus termos. Doutor Sebastião. Senhor presidente, com relação a essa primeira fase do julgamento, realmente, principalmente nós que trabalhamos na área dos juizados especiais, temos uma regra definida pela lei dos juizados especiais, que é a observação das regras de experiência comum, o curso normal das coisas, e baseado nessas diretrizes é que se observa muito o que há de comum nos fatos que são colocados. E aqui tem plena aplicação, não se pode, lamentavelmente, acolher como tese jurídica razoável a tese da mera intenção de dar informação para a sociedade de Campo Verde da aquisição desses ônibus, sendo eles expostos em um canteiro da cidade pequena, como nós sabemos, e também logo seguidamente no próprio site da Prefeitura de Campo Verde. Então, com relação à irregularidade da propaganda institucional, em período vedado, não há que se tecer qualquer dúvida a respeito dessa irregularidade, razão pela qual eu também acompanho o doutor relator. Doutora Vanessa Curti. Também acompanho o doutor relator. Doutor Francisco. Igual forma com o relator, presidente. Então, prossiga. Posso ao voto mérito do recurso manejado pela coligação Compromisso com Campo Verde. E entendo, da mesma forma que o Ministério Público, que esse recurso merece provimento. E o voto está disponibilizado, mas é preciso consignar que nas eleições municipais, a resolução TSE 23367/2011, que dispôs sobre as representações em seu artigo 21 e 22, estabelece o rito e a competência para a hipótese de versar sobre condutas vedadas e das representações previstas no artigo 22 da lei complementar. Transcrevo aqui o artigo 22, onde fixa apenas a competência para pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade, de utilização indevida de veículos ou meio de comunicação social em benefício do candidato ou de partido político. Isso aí eu não vou me alongar, porque trata apenas da competência. Agora, eu acho que o ponto crucial desse recurso, aviado pela coligação Compromisso com Campo Verde, está no inciso 14º do artigo 22 da Lei Complementar 64, que diz o seguinte, esse eu vou ler para Vossas Excelências. Julgada procedente a representação, foi o que aconteceu, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inexigibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato,
culminando-lhes a sanção de inegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro do diploma do candidato, diretamente beneficiado, pela interferência do poder econômico ou pelo desvio de abuso de poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa aos autos do Ministério Público para a instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal ordenando qualquer providência para a espécie. No meu sentido, eminentes membros, não resta dúvida que a vinculação da publicidade através do site da Prefeitura com a divulgação de fotos e matéria relativa à aquisição de novos ônibus escolares pelo município, bem como ainda a utilização do programa eleitoral dos candidatos, apoiado pelo então chefe do Poder Executivo daquela urbe, constitui infração à lei das inexigibilidades, conforme eu já li para Vossas Excelências quais foram as mensagens, inclusive essa que eu achei realmente fala do senhor de Morvão. Eu quero pedir a todos os eleitores de Campo Verde que no dia 7 de outubro votem no seu Luiz e Elton do Tobiano. Votem no 15, isso 13 dias antes das eleições, mediante a apresentação de ônibus em praça pública, conforme aquela foto onde estão aqui festejando. Entendo que isso foi realmente uma conduta vedada. Assim, ao meu sentir, nesse passo, julgada procedente a representação reconhecida, a conduta ilegal por uso indevido de veículo ou de meio de comunicação, o infrator estará sujeito ao disposto nesse inciso 14º do artigo 22 da lei complementar, ou seja, entre elas tem a inelegibilidade. Agora, é pacífico no Tribunal Regional Superior Eleitoral que, para sua aplicação, é necessária a configuração de requisito, gravidade e potencialidade, ou seja, que hoje, segundo o próprio advogado, a nomenclatura é gravidade das circunstâncias, não é mais potencialidade, da conduta abusiva, que desequilibrou o pleito, sem a qual, ainda que reconhecida a conduta ilícita, não será decretada. Houve esse apoio ao candidato e a necessidade de que ele tenha vencido as eleições, tendo que houve, sim, o desequilíbrio. Nesse sentido, eu estou colacionando arresto da Corte Superior, da lavra do ministro Arnaldo Versiani, onde eu apenas vou transmitir a Vossas Excelências o seguinte: a infração do artigo 73, 6º da Lei 9.504 aperfeiçoa-se com a vinculação da publicidade institucional, não sendo exigível que haja prova de expressa autorização da divulgação no período vedado, sob pena de tornar inócua a restrição imposta na norma atinente à conduta do impacto significativo na campanha eleitoral. O 2 diz que os agentes públicos devem zelar pelo conteúdo a ser divulgado no sítio institucional. E 3, comprovadas as práticas de condutas vedadas no âmbito da municipalidade, é de se reconhecer evidente benefício à campanha de candidatos de chapa majoritária, com a imposição de reprimenda prevista no artigo 8º, no parágrafo 8º do artigo 73 e no inciso 14º do artigo 22 da lei complementar. E concluindo, se a Corte de Origem, examinando tais fatos narrados na investigação judicial, não indicou no acordo regional circunstância que permitisse inferir a gravidade potencial, aí sim, aí não teria condições de se dar provimento a esse recurso. Isso foi uma decisão do ministro Versiani. No caso, seguindo a orientação, estou retornando ao voto. No caso, seguindo a orientação jurisprudencial da Corte Superior, é de se examinar a gravidade e potencialidade do ato, que não se prende ao resultado das eleições, conforme eu disse, não se prende ao resultado das eleições. Importam, sim, os elementos que possam influir no transcurso normal e legal do processo eleitoral, sem necessária vinculação
com resultado quantitativo do Regional da Rondônia, relator ministro Peçanha Martins. Quem foi o relator no Superior Tribunal Eleitoral foi o ministro Fernando Neves. Tem que, no caso, houve uma orquestração com a finalidade de beneficiar os candidatos, apoiados pelo chefe do Executivo, tanto pelas fotos, como pela degravação, como pelas palavras usadas, mas principalmente com isso. Eu quero pedir a todos que votem no 15. No dia 24/9, ou seja, apenas como eu já disse no início, no relatório, 13 dias antes da realização das eleições municipais, o então prefeito de Campo Verde, senhor de Morvan Alencar Brescancin, expôs em via pública 7 ônibus adquiridos para a frota municipal, em atendimento ao transporte escolar daquela cidade. Nas fotos acostadas consta fixada uma faixa, tendo como parte que está visível os seguintes dizeres: Prefeitura Municipal de Campo Grande investindo na educação, transporte escolar e seguro de qualidade. Eu acho o que é mais grave é que isso foi feito num período vedado, ou seja, 13 dias antes das eleições. Isso aqui me chamou bastante atenção nesse caso. Ainda assim, se possa considerar a possibilidade da simples exposição dos mesmos ônibus, é preciso considerar todo o conjunto da obra e contextualizá-la para o fim específico de se apurar prática de conduta vedada, que no caso de fato ocorreu. Se não, vejamos. Os ônibus escolares foram adquiridos através de aporte de recursos oriundo do BNDES e do governo federal, segundo consta da defesa apresentada pelo prefeito. A aquisição dos referidos veículos era anseio da municipalidade desde o ano de 2007, tendo inclusive autorização legislativa. Esse é o histórico, os fatos em retrospecção. Recebida a parte da frota, os veículos foram expostos em via pública. Eu estou sendo repetitivo, mas eu prefiro que seja repetitivo do que falte alguma coisa. Recebida a parte da frota, os veículos foram expostos em via pública no dia 24/9 de 2012. No mesmo dia, pelo que consta, o então prefeito postou em sua página de relacionamento de computadores a foto dos ônibus com as seguintes mensagens. Aí veio o prefeito lá colocando: Parabéns, Campo Verde. A prefeitura está investindo na educação. Foram adquiridos 16 ônibus pelo financiamento do BNDES e por recurso do governo federal. Hoje à tarde chegaram 7 veículos e até a semana deve chegar outros 9, totalizando 16. Os novos aí têm capacidade, explica qual é a capacidade que dá segurança aos estudantes e alunos, e no final diz também que foram adquiridos os ônibus, totalizando 22, por essa administração, pela administração dele. No próprio dia 24, o candidato apoiado pelo prefeito, ora também recorrente, Luiz Gabriel, o candidato apoiado pelo prefeito, doutor Luiz Gabriel Leite da Silva, repercutiu em sua página do Facebook a foto dos ônibus e a mensagem. No dia 25, o site da Prefeitura Municipal de Campo Verde veiculou matéria onde estão estampadas fotos dos ônibus, dizendo que iriam reforçar o transporte escolar. No corpo da matéria consta o seguinte, está no voto: o Brescancin conta com o crescimento da cidade. A demanda de alunos vem aumentando consideravelmente e a Prefeitura tem buscado melhorar cada vez mais a estrutura da educação para acompanhar esse crescimento e continuar oferecendo a mesma qualidade aos campoverdenses. O secretário de Educação e Cultura, Josias Conceição da Silva, lembra: com essas conquistas será possível diminuir consideravelmente os gastos com manutenção de ônibus velho e investir mais na melhoria da educação. Consta ainda que sobressai a gravidade das circunstâncias, ou seja, a antiga potencialidade de toda a ação, as imagens dos ônibus exibidas no programa eleitoral gratuito de televisão do então candidato Luiz Gabriel Leite da Silva, que foi um dos recorrentes do primeiro recurso, exibido em 28/9, ou seja, 9 dias antes das eleições, onde mostra os ônibus expostos e ressalta a sua aquisição pela Prefeitura. Eu estou reconhecendo, né, no presente caso em mesa,
a prática de conduta vedada perpetrada pelos recorridos com gravidade de circunstâncias e potencialidade lesiva para comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito, ou seja, a vantagem que levaram nessa história, o que impõe, a meu sentir, a declaração, sim, de inelegibilidade dos candidatos na forma prescrita pelo inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar. Com essas breves considerações, em harmonia com o parecer ministerial, eu estou dando provimento ao recurso para, com fundamento nesse artigo 22, inciso 14º, reformar a sentença de piso em parte e declarar a inegibilidade de Morvan Alencar Brescancin, Luiz Gabriel da Silva e Elton Antônio Escabache. É como eu estou votando, senhor presidente. Por voto do eminente primeiro rogado, desembargadora Maria Helena Gargalhano Povos. Presidente, eminentes pares, parece-me que a conduta vedada, que se refere ao eminente relator, os fatos por si só dizem, né? O eminente relator apenas e tão somente ilustrou isso com o texto legal e com julgados. Mas aqui, inclusive, as fotos anexadas aqui, ó, também são bem claras no que concerne à conduta lesiva. Eu não tenho dúvida nenhuma. A questão do sítio institucional é de responsabilidade indiscutivelmente do agente político, não tem o que se discutir. A questão do Facebook já foi muito bem esgotada aqui também, quando dito pelo eminente procurador. É desnecessário dizer que qualquer um pode deixar aberto para que todos tenham acesso. A questão das fotos com as faixas anexadas aos ônibus não deixa a menor dúvida. Eu vou abster-me de fazer maiores considerações, porque os próprios fatos dizem por si só. Acompanho integralmente o doutor relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Senhor presidente e eminentes membros, todos sabem, pelo tempo que eu tenho atuado aqui, da minha preocupação com relação a essa distribuição da proporcionalidade a partir da avaliação do que seria grave e até onde seria essa gravidade. Então, apenas para não incorrer em possível incoerência com os meus posicionamentos anteriores, aqui se observa, senhor presidente, eminentes pares, se observa que a ação irregular, ela foi, ela se desdobrou em várias publicidades tendentes realmente a beneficiar os candidatos do prefeito. Primeira irregularidade foi a publicidade desses veículos no canteiro central em época vedada. Não contente com isso, houve a divulgação no site da prefeitura. Não satisfeito, houve a divulgação nas páginas de Facebook. Não satisfeito, ainda se utilizou dessa mesma propaganda nos programas eleitorais. Ou seja, não sei, sinceramente, talvez até o doutor relator não tenha aí, também não importa diretamente o resultado das eleições lá, se elas, ao que parece, foram acirradas, e que por conta disso, e a gente sabe que o clima, a época das eleições, o clima é de competitividade, por isso, infelizmente se deságua muitas vezes nesses excessos. Então, quero aqui deixar bem patente a minha posição, o porquê estou a acompanhar o ilustre relator, porque não vejo como se dar por satisfatória, nesse caso, apenas
a aplicação da multa que foi imposta, resultante da conduta vedada. Mas aqui o abuso do poder político e pelos meios de comunicação realmente estão evidentes, razão pela qual, senhor presidente, eu acompanho o doutor relator. Doutora Vanessa Curti. Senhor presidente, eu também, no mesmo sentido aqui complementado pelo doutor Sebastião de Arruda, entendo que a quantidade de ações derivadas dessa ação irregular também demonstra a gravidade da conduta a ensejar a aplicação além da multa da ineligibilidade. Então, acompanho o desfecho do voto do eminente relator. Doutor Francisco Alexandre. Também acompanho o relator, considerando os argumentos trazidos aqui pelo doutor Sebastião. Então, no seu resultado, o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, deu provimento ao recurso aviado pela coligação Compromisso com Campo Verde e também, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pela coligação Campo Verde Muito Mais, Luiz Gabriel Leite da Silva, Elton Antônio Scambache, de Morvan, Alencar, Brescancim. Nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Também todos acompanham com relação à remessa de cópia ao Ministério Público de Campo Verde? Então, com a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público de Campo Verde para os fins que entender de direito. Então, em mesa para julgamento, 2.5, doutor José Luiz Brazar, que é o relator. Processo 85.675, prestação de contas de candidato, cargo de vereador, Curvelândia. Recorrente Elisângela Pereira dos Santos, com a palavra do doutor relator. Senhor presidente, só antes de iniciar, gostaria de registrar que estou com um crédito de 1h10 nos votos do doutor Samuel, que cobre meus votos longos, né? Eu fiquei confortável agora eu continuar com os meus votos, só para distrair um pouquinho, né? Senhor presidente, o presente caso, ele trata-se de um recurso eleitoral interposto por Elisângela Pereira dos Santos contra a decisão do juízo da 18ª Zona Eleitoral que desaprovou as contas de campanha relativas às eleições de 2012, com base no relatório final de exame de folha 52, que apontou as seguintes irregularidades: intempestividade na entrega da segunda prestação de contas parcial e doação de recurso estimável em dinheiro de pessoa física, deputada Luciane Borba Zóia Bezerra, na forma de material gráfico, santinhos, preguinhas e adesivos. O juiz sentenciante, na linha do parquê, entendeu que a doação deveria ter sido feita primeiramente em espécie, mediante emissão de respectivo recibo eleitoral, para só depois a própria candidata providenciar a confecção do material. Em razões recursais, aduz que a doadora emitiu uma declaração confirmando e constando o motivo da doação, e que esta foi efetuada com base no artigo 27 da 9.504. Que possibilita a qualquer eleitor efetuar gastos em apoio a candidato de sua preferência, até o valor equivalente a 1.000 UFIRs, não sujeitos à verificação contábil. Sustenta ainda que o respectivo recibo foi emitido e anexado à prestação de contas. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que suas contas sejam aprovadas ou aprovadas com ressalvas, considerando que as falhas não comprometem a lisura da prestação de contas. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, uma vez que a irregularidade apresentada não compromete a rigidez das contas apresentadas, manifestando-se para que as contas sejam aprovadas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Qual é o outro parecer? Mantém o parecer. Mantido. Senhor presidente, no mérito estou acompanhando o parecer ministerial, porque de fato não houve nenhuma omissão, pelo contrário, está tudo comprovadamente nos autos de que houve essa utilização de doação e que se transformou em material
de campanha. Com essas considerações, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença, aprovando as contas com ressalvas de Elisângela Pereira dos Santos. Aqui ficou somente aprovando as contas. É como voto. Abro a palavra para se tiver algum voto divergente. Então, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para aprovar as contas de campanha do recorrente, nos termos do voto do autor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.6, o processo 52.375, prestação de conta de candidato a cargo de vereador, Chapada dos Guimarães, recorrente Rodrigo Moreira da Silva. Recorrido Ministério Público, doutor José Luiz Brasaco, com a palavra. Um momento aqui, deixa eu fechar isso aqui. Trata-se de recurso eleitoral, senhor presidente, interposto por Rodrigo Moreira da Silva, contra a decisão do juízo da 34ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanhas relativas às eleições de 2012, com base no relatório final, que apontou as seguintes irregularidades. Doação em valor estimável em dinheiro referente à cessão de automóvel Ford Fiesta, cujo contrato de comodato se apresenta em branco. Ausência de esclarecimento de despesas com combustível, ausência de justificativas relativas às despesas com advogado e produção de programa eleitoral gratuito na rádio efetuada, cuja documentação comprobatória apresenta desconformidade com a resolução pertinente, e recibos eleitorais acrescentados, terminações 109 e 110, que haviam sido declarados como não utilizados na prestação de contas final. Em razões recursais, alega preliminarmente que a decisão objurgada carece de fundamentação, razão pela qual deve ser anulada. Aduz ainda que o juízo sentenciante não teria considerado todas as informações prestadas pelo recorrente, destacando que o veículo objeto do contrato de comodato é de sua propriedade, conforme o documento de folha 62, que a nota fiscal relativa a combustível no valor de R$ 50 não fora apresentada pelo fato do posto estar fechado, mas apresentava cupom fiscal dessa despesa, que os serviços advocatícios foram doados pelo Comitê Financeiro, mas por lapso do recorrente não foram lançados, cujos recibos foram acrescidos após a intimação. Pugna ao final pelo conhecimento do recurso e seu provimento para a reforma em toto da sentença guerreada, com a finalidade de aprovar as referidas contas, observando-se as particularidades do caso em concreto e o fato de que o candidato se prontificou a sanar todas as irregularidades apontadas no relatório preliminar. Ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, opinou pela rejeição da preliminar arguída e, no mérito, pelo desprovimento, em razão da existência de vícios que maculam a lisura e rigidez das contas apresentadas. É o relatório, senhor presidente. Colhedor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeita-se de plano, em conformidade com o parecer ministerial, uma vez que o juiz sentenciante demonstrou seu convencimento pela desaprovação das contas a partir da bem elaborada sentença fartamente fundamentada nas formas vigentes, que apreciou todos os documentos e justificativas juntadas pelo recorrente e acolheu o parecer ministerial de piso. Além disso, acrescento em consonância com o relatório final da assessoria técnica daquela zona eleitoral. Como voto, senhor presidente. Algum voto divergente quanto à preliminar? Então, rejeitada a unanimidade. No mérito, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso e em simetria com o parecer ministerial, negando-lhe provimento, mantendo intacta a sentença de piso que desaprovou as contas de campanha de Rodrigo Moreira da Silva, tendo em vista que não logrou melhor êxito nas suas fundamentações, permanecendo em aberto os apontamentos trazidos no relatório final e que substanciou a sentença de piso. É como voto, senhor presidente. Palavra aberta para algum voto, se há manifestação divergente. Não havendo, então, o tribunal, na unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião, que chegou por último, vou relatar o último.
2.7, processo 21.345, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, Campos de Júlio, recorrente coligação Unidos para o Progresso, recorrido Dirceu Martins Comirã e recorrido Dorleu Neves de Moura. Com a palavra, doutor Sebastião. Seu presidente eminentíssimo, membros, foi o mototáxi que atrasou. E se trata aqui, senhor presidente, de um recurso eleitoral contra a decisão que julgou improcedente uma ação de investigação judicial eleitoral ajuizada contra Dirceu Martins Comirã e Dorildo Neves de Moura por suposto abuso de poder econômico, porque teriam eles mandado confeccionar e distribuíram gratuitamente brindes aos eleitores lá do município de Campos de Júlio, e que se consistiam nessas cadernetas. Eu tenho um exemplar aqui, na verdade é caderneta para fazer anotações, e que isso teria sido, como eu já disse, distribuído para a comunidade eleitoral em razão desses fatos, pugna pela reforma da decisão. Ministério Público Eleitoral de Piso pugna pelo improvimento do recurso, esclarecendo que se trata de blocos não para distribuições eleitores, mas sim para o trabalho dos cabos eleitorais. E a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença. É um brevíssimo relatório, senhor presidente. Qual é o doutor parecer? Mantido. Mantido. Meu voto está aí, senhores. Eu vou só para deixar esclarecido que foi com base nessa caderneta aqui de anotações que foi feita a representação. Durante a instrução, para tentar se provar alguma coisa, foram ouvidos apenas o próprio candidato representado e uma informante que teria recebido essa caderneta, no caso a senhora Cirlei Fátima Ribeiro. E o que essa senhora, em suma, disse foi o seguinte, que realmente ela recebeu essa caderneta, que seria um livrinho, que foi dado por uma cabo eleitoral do senhor Dirceu. Ela tinha duas dessas cadernetas, que essa cabo eleitoral utilizava para anotações de reclamações da comunidade sobre o que poderia ser melhoria para o município. Exemplo, aqui está precisando de rede de água, aqui está precisando de asfalto, etc, etc. Foi perguntado se houve pedido de voto, não houve pedido de voto. Foi perguntado a ela se outras pessoas receberam. Ela disse que sabe de uma outra amiga dela que recebeu, mas também não houve nenhum pedido de voto. Então, senhor presidente, detalhadamente as informações dessa senhora, eu estou na linha de pensamento ministerial, concluindo que não houve a configuração do abuso do poder econômico, razão pela qual, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, eu estou votando pelo desprovimento do recurso. É como eu estou votando, senhor presidente. Palavra aberta aos membros, se quiser alguma manifestação. Eu só gostaria de frisar, excelência, que o ato é ilegal. Contudo, pelo que o nobre doutor Sebastião frisa, não houve comprovação nos autos da distribuição que caracterizaria um brinde, o que é vedado, né? Com essas considerações, eu acompanho o nobre relator. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso. Nós temos o voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial.
foram só duas, não, porque o doutor também mostrou um que ele recebeu. Então, eminentes pares, essa foi a última. Eu agradeço aos meus colegas, outros advogados, nossos servidores. Declaro encerrada a sessão. E eu já também levo ao conhecimento de Vossa Excelência que amanhã nós iremos levar à aprovação a resolução quanto à eleição de Juara, para dar o tempo, porque já foi publicado o acordo em que manteve a cassação do prefeito, necessário a nova eleição. Todos, muito obrigado.